Olá, boa tarde. Você acompanha ao vivo pela TV Câmara Campinas a 31ª audiência pública que vai discutir a obrigatoriedade de um outro funcionário nos ônibus, além do motorista. A autoria do vereador Pedro Tourinho, do PT. Boa tarde a todos. Declaro aberta a 31ª audiência pública realizada pela Comissão de Constituição e Legalidade. Hoje eu conto com a presença aqui do secretário municipal de Transporte, senhor Carlos José Barreiro, também compondo a mesa o vereador Pedro Tourinho, autor do projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da existência de, no mínimo, outro empregado, além do motorista, nos ônibus que integram o sistema de transporte coletivo urbano no município de Campinas, e dá outras providências. Destaco que a audiência pública, a 31ª audiência pública, que a Câmara Municipal realiza através da Comissão de Constituição e Legalidade, foi devidamente publicada no Diário Oficial do município de Campinas, no dia 13 de outubro. Quero registrar a presença aqui também dos vereadores Carlinhos Camelô, do PT, vereador Cid Ferreira, do Solidariedade, vereador Jorge Schneider, do PTB, e o vereador Tico Costa, do Solidariedade. Bom, então, já na sequência, eu vou passar inicialmente a palavra ao vereador, autor do projeto de lei, vereador Pedro Tourinho, para que possa fazer algumas considerações iniciais sobre o projeto de lei. Na sequência, eu passo ao secretário municipal de Transporte e presidente da INDEC, senhor Carlos José Barreiro, e ato contínuo eu abro já para que os vereadores possam fazer seus questionamentos, suas colocações. No ato seguinte, eu vou abrir ao público presente, as pessoas que estão nos acompanhando, pessoalmente aqui, e, novamente, por derradeiro, eu devolvo a palavra aos vereadores para que possam, caso queiram, fazer algumas considerações. Presente também o vereador Zé Carlos, do Solidariedade. Vereador Pedro Tourinho. Senhoras e senhores, público que nos assiste na TV Câmara, colegas vereadores e secretário Barreiro, muito boa tarde. Quero, antes de mais nada, agradecer a presença de todos aqui nessa sessão para realizar esse debate importante e dizer que, dessa forma, a gente vai realizando e cumprindo aquilo que é a função dessa Câmara, que é a de ser um espaço legítimo e democrático para a construção das políticas públicas do município de Campinas e para o enfrentamento das dificuldades e dos problemas que decorrem da execução das políticas públicas no âmbito municipal. Como é do conhecimento da maior parte da população, a política pública de transporte urbano municipal, né, de transporte público, é uma das políticas que tem sido objeto de maior debate, de maior reflexão em todo o nosso país, especialmente nas grandes metrópoles, feito a gente pôde perceber, pôde ver a partir dos protestos que foram realizados no mês de junho do ano de 2013, né, que foram impulsionados por questionamentos relativos justamente ao sistema de transporte público municipal. A mobilidade urbana, que é um direito social no nosso entendimento, um direito social importante, na vida das metrópoles se transformou num dos principais desafios. E Campinas, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, que é o coração de uma região metropolitana com quase 3 milhões de habitantes, ou que acho que chega atualmente a 3 milhões de habitantes já, é uma cidade, uma região que não escapa, então, das dificuldades e dos dilemas que outras grandes cidades do Brasil enfrentam. A gente tem recorrentemente visto queixas a respeito de ônibus sempre muito cheios, dificuldade no cumprimento de horários, uma dificuldade de encontrar os trajetos ideais para as linhas, de modo a garantir segurança, conforto e agilidade no transporte para a maior parte da população. E, mais recentemente, a gente pôde observar uma notícia e vamos dizer, uma agenda que foi sendo implementada pelo Poder Público Municipal, da retirada dos cobradores de diversas linhas da nossa cidade, sob a justificativa
de que buscava-se, principalmente, o secretário vai ter a chance de me corrigir se eu estiver equivocado ou de dialogar com minha fala aqui, a justificativa de que buscava-se, eu agradeço a vereadora Neuza do São João também por se juntar a nós agora, anuncio aqui a presença da vereadora Neuza do PSD, mas que buscava, então, diminuir o índice de assaltos, de roubos nos ônibus. E a gente acompanhou, então, esse processo gradativo de redução do número de cobradores, né? Cada dia a gente tinha o conhecimento de mais uma linha que estava funcionando sem cobradores. No começo do ano, eu protocolei um requerimento que perguntava quantas eram as linhas que operavam hoje sem a figura do cobrador, e foi justamente também no começo do ano que eu protocolei esse projeto, que buscava já contrapor, de certa maneira, o que a gente entendia como uma opção, uma decisão da parte do poder público que colocava sob algum risco a população do nosso município. Como é do conhecimento aí enfim, muito amplo da população, a gente tem diversas avaliações, diversos estudos que mostram que o profissional motorista de ônibus é um dos profissionais que tem a maior taxa, uma das maiores taxas de adoecimento relacionado ao trabalho. Dentre todas as categorias profissionais, os motoristas de ônibus estão entre aquelas que mais adoecem em decorrência de realizarem uma atividade que é, antes de mais nada, profundamente estressante, de imensa responsabilidade, que tem que cumprir metas e prazos, muitas vezes, muito difíceis de serem cumpridos, e com a responsabilidade única de guiar o ônibus pelas ruas da cidade, a gente já encontra hoje uma taxa, feita eu disse, elevada de adoecimento, com queixas, afastamentos, e nesse sentido, a primeira preocupação que surgiu quando a gente tomou conhecimento desse desejo da Prefeitura de autorizar a retirada dos cobradores, foi com a saúde do trabalhador motorista de ônibus. Para além disso, tem inclusive uma ação civil pública que foi julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que decidiu que a prática adotada por concessionárias de exigir dos motoristas que acumulem a função de cobrador causa também, para além de riscos à saúde do motorista, propriamente dito, risco de acidente aos transeuntes, aos demais veículos e aos usuários que pagam as tarifas. Então, se somando a nossa preocupação com a saúde do motorista de ônibus, surgiu também uma preocupação com a segurança dos ônibus que transitam pela nossa cidade, a segurança dos pedestres e a segurança do trânsito como um todo. A gente avaliou que não fazia realmente sentido a gente incorporar mais uma função ao motorista, que fosse a função de fazer a cobrança das passagens. Feito já acontece na nossa cidade, né? Durante tantos meses, eu recebi quase que diariamente queixas de munícipes falando que estavam preocupados porque viam o motorista dirigindo o ônibus e, ao mesmo tempo, trocando o dinheiro dos passageiros. Para além disso, também temos uma preocupação com o impacto dessa medida na força de trabalho da nossa cidade. A gente tem aí um contingente de, acho que mais de 1.600 cobradores na cidade, que, de acordo com as empresas de ônibus, eles vão ser relocados dentro das funções que vão ser criadas. A gente enxerga isso como uma tarefa de difícil execução, posto que é um contingente muito grande de profissionais. Pode até ser que realmente a gente consiga ter uma relocação parcial. Agora, a gente tem clareza que isso vai gerar, sem dúvida alguma, um efeito de aumento do desemprego e de perda de várias vagas importantes. Feito já foi colocado, inclusive, pelo meu colega Cid Ferreira, que está aqui agora acompanhando, né? Já foi um dos mais árduos defensores e é, inclusive, autor de uma emenda com a qual eu tenho pleno acordo, vereador Cid, ao projeto que eu protocolei. Por todos esses motivos, a gente decidiu, então, protocolar um projeto que trata da inclusão, da obrigatoriedade de um segundo funcionário no ônibus, que o vereador Cid deseja que seja nominalmente definido como cobrador. Eu acho que a gente pode dialogar nesse sentido, mas que seja garantida, então, a presença de um segundo funcionário, que vai, dentre outras funções, orientar e auxiliar os usuários, especialmente idosos, gestantes, pessoas com mobilidade reduzida. Me preocupa muito ver os ônibus com apenas um motorista, um funcionário, tendo que manejar, que administrar as necessidades das pessoas com mobilidade reduzida.
assistir o motorista nas atividades que se façam necessárias, quando forem, evitar a evasão de receitas, feito a gente já falou aqui, e quando essa função for necessária, trocar bilhete ou passagem ou assinar o validador mediante recebimento do valor da tarifa. São várias as funções que estão previstas, então, no nosso projeto, e a gente considera que esse é um projeto que surge, antes de mais nada, antes de surgir da iniciativa desse vereador ou de outro vereador, ele surge de um anseio popular. A gente são poucas as questões da cidade, feito eu falei no começo da minha fala aqui, feito eu disse no começo da minha fala, poucas as questões da cidade que suscitam tanto debate, tanta indignação, tanto questionamento, quanto o transporte público municipal e as medidas que vêm sendo adotadas recentemente pela Prefeitura no que diz respeito especificamente à questão dos cobradores. Então, eu acho que a Câmara tem o papel de discutir isso junto ao secretário. Quero agradecer ao secretário por estar aqui hoje. A gente, infelizmente, teve aí recentemente episódios de secretários de outras pastas que acabaram não comparecendo em momentos importantes e debates importantes que a gente teve aí na semana passada, né? E o secretário tem tido a postura de estar sempre presente quando convocado. Isso é uma postura que tem que ser registrada de forma meritória, em considerando, especialmente, comparando isso aí com outras situações. Então, eu quero agradecer e colocar que eu espero que nós aqui, vereadores dessa casa, possamos fazer esse debate junto à cidade, junto ao secretário, para que a gente possa viabilizar a garantia desse segundo funcionário nos ônibus e garantir a segurança, o bem-estar dos passageiros do sistema de transporte público municipal. Eu fecho, então, a minha fala colocando que, para nós, esse é um dos problemas que enfrenta o sistema de transporte público municipal e que, em outros momentos, quando for apropriado, eu pretendo tratar de diversas outras questões que a gente vem sempre discutindo nessa casa. Eu agradeço, então, e abro para que os colegas possam continuar com a plenária. Eu agradeço as palavras do vereador Pedro Tourinho, autor do projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da existência de, no mínimo, outro empregado, além do motorista, nos ônibus que integram o sistema de transporte coletivo urbano no município de Campinas. E também já registro que há no processo, no projeto, uma emenda do vereador Cid Ferreira, e ele é taxativo, essa emenda, no seguinte sentido. O artigo 1º, os ônibus que integram o sistema de transporte coletivo urbano no município de Campinas deverão ter, no mínimo, um motorista e um cobrador para os fins de orientação e auxílio ao usuário, além da cobrança de passagens. Registro também a presença do vereador Paulo Búfalo. E, na verdade, quero, evidentemente, o vereador Pedro Tourinho é membro da Comissão de Legalidade e legítimo representante dessa comissão que preside, nesse momento, a audiência pública, mas também faço coro com todos aqueles que concordaram, no sentido de agradecer ao secretário Barreiro, secretário municipal de transporte e presidente da INDEC, haja vista que atendeu o chamado dessa casa e veio dar explicação e discutir. Esse é o objetivo da audiência pública, discutir no mais alto nível os problemas da cidade, e o problema relacionado ao transporte público é um problema nosso. Quero registrar a presença aqui do Guilherme Palmieri, do Movimento Passe Livre de Campinas, do Juarez Bispo Mateus, conselheiro municipal de transportes, do Fernando Luiz Antonelli, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Campinas, Aníbio Ferreira da Silva Júnior, assessor do professor Campos, que é o secretário municipal de Esporte e Lazer, presença do Paulo Giglio, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Transportes, como também do Roberto Delfino Júnior, assessor do vereador Gesiel Silva. Eu já passo a palavra. A vereadora Neuza do São João, eu queria destacar a presença, acho que por uma falha minha, já está desde o início, mas eu não a citei. Eu já passo, então, na sequência, ao secretário municipal de transporte, senhor Barreiro, para que possa iniciar a discussão desse projeto de lei. Inicialmente, boa tarde a todos, boa tarde, Cirilo, Pedro Tourinho, os demais vereadores, Tico, Schneider, Cid Ferreira, Carlinhos, Neuza, Paulo, Búfalo, pessoas aí do auditório, e é com satisfação que estamos de novo nessa casa. Eu já vim aqui mais de uma dúzia de vezes, eu acho, nesse curto período que estou lá à frente da INDEC, para discutir as diversas questões que envolvem o transporte e o trânsito da nossa cidade. Como mencionado aqui, realmente o problema vinculado ao transporte e trânsito, o próprio prefeito considera isso, esse é um dos pilares de qualquer administração pública, né?
aliado à segurança, à saúde, à educação. Esses pontos são os pontos que realmente afetam diretamente a população e, por essa razão, são as preocupações de qualquer administrador público. Não é por outra razão que estamos tentando, lá na frente da Secretaria, conduzir os rumos dessa administração no que diz respeito ao transporte e trânsito, de uma maneira que, gostaria de ressaltar, extremamente transparente. O fato de eu estar aqui, venho todas as vezes que for convidado, exceto se tiver algum compromisso que não possa conciliar, mas tenho feito esse esforço, demonstrando exatamente isso, que a nossa administração, a administração do nosso prefeito, é extremamente transparente. Então, os problemas são tratados de forma sempre em cima da mesa, não há nada feito de forma com subterfúgios, e todas as questões são tratadas de igual para igual. Eu tenho recebido lá na INDEC pessoas da sociedade civil, de diversos grupos, associações de moradores, representantes de classe, vereadores diversos aí em vários momentos, para tratar das questões voltadas aos problemas de um bairro, de uma determinada região da cidade. Isso é sempre feito com uma transparência extremamente grande. Eu gostaria de destacar isso aqui. Bom, com relação ao ponto mencionado, eu queria dizer o seguinte: esse projeto de lei, pelo que eu estou acompanhando e entendendo, ele veio num momento diferente do momento atual, que é um momento de enorme transformação no transporte público do município de Campinas. Nós estamos indo na implantação desse projeto, que começou a vigorar no último dia 1º, numa direção que as grandes cidades do mundo, as mais modernas, já foram há muitos anos, e no Brasil há algumas iniciativas, mas talvez não iniciativas da forma que nós estamos fazendo aqui. Então, Campinas está, mais uma vez, dando um passo de implantar um projeto, que eu vou tentar explicar rapidamente aqui as vantagens que ele tem, de forma bastante ousada, inovadora e com objetivos muito claros, que eu acho que, às vezes, se a gente esquecer das razões do porquê que as coisas são feitas, fica difícil discutir as consequências. Então, nós temos que conhecer as coisas da origem. No que diz respeito a esse projeto, ele tem 2 grandes pilares que o sustentam. Como eu disse aqui nessa casa, por iniciativa da própria ENDEC, estive aqui há uns 20 dias atrás, aproximadamente, explicando, que foi aqui no plenarinho, esses objetivos, e parte dos senhores estavam aqui, inclusive dos vereadores, né? Naquela oportunidade, eu deixei claro os 2 principais objetivos desse projeto, que são, primeiro, a questão da segurança, e, em segundo lugar, o outro pilar é a modernização do sistema. Então, vamos por partes. Segurança. Nós nos preocupamos muito com o aumento indiscriminado da quantidade de assaltos dentro dos ônibus. Isso vem ser corroborado pelo fato de que nós já passamos aí vários dias, hoje é dia 13, né? Nós já passamos por 2 finais de semana, portanto, depois da implantação do projeto, e tivemos uma única ocorrência desse tipo na cidade. Enquanto que, antes, nós tínhamos 5, 6, 8, até 10 ocorrências num único final de semana, que era o ponto de maior preocupação, onde se ocorria com mais frequência. Registro aqui a presença do meu amigo, pastor Elias, que acabou de chegar. Bom, então, além da quantidade de assaltos estar aumentando muito, o índice de violência também. Eu já falei isso outras vezes, os assaltos anteriormente, eles eram cometidos com alguns objetos, ou alguma ameaça, assim, até do ponto de vista até verbal, pela presença de pessoas, havia aquela intimidação, e isso passou a ocorrer com um grau de violência muito maior, com armas de fogo, e até grupos armados dentro do ônibus, com grupos esperando fora. Então, uma das razões foi essa: tiramos o dinheiro de dentro do ônibus como forma de pagamento da passagem. Para fazer isso, a modificação principal foi criar os tais bilhetes de 1 e de 2 viagens, com aquelas características todas que foram feitas no projeto, que todo mundo já deve conhecer bem, não vou aqui me alongar com isso. Se houver depois alguma dúvida, eu posso explicar melhor, mas a criação daqueles bilhetes foi para permitir que quem ainda usasse
ou quisesse usar o dinheiro como forma de pagamento, pudesse fazê-lo através da aquisição de um daqueles novos bilhetes que foram criados. Muito bem. Todo e qualquer projeto, e um projeto inovador como esse, ele exige um período de transição. Não dá para ser feito do dia para a noite, a partir de amanhã funciona assim e acabou. Então, nós criamos, nesse período de transição, durante 60 dias, que vai do dia 1º a 30 de novembro, né, 1º de outubro a 30 de novembro, a possibilidade das pessoas poderem adquirir dentro dos ônibus os bilhetes. Veja, não é pagar em dinheiro, é adquirir dentro do ônibus o bilhete e usar o bilhete para pagar a passagem. Bom, então essa é uma situação transitória, vai vigorar por 60 dias. É por isso que essa história do que o motorista vai fazer função dupla, não vai fazer. Eventualmente, em algumas linhas que já operam sem cobrador há muito tempo, que cerca de 50% das linhas do município já operam sem cobrador há muito tempo, essas linhas, o motorista, que ele está lá, ele vai, se for o caso, durante esses 60 dias, efetuar a venda do bilhete. Depois, acaba. Então, aí vem os dados desse esquema da modernidade. Nós tínhamos, até o mês de julho, quando esse projeto foi lançado, no dia 28, através do decreto que o prefeito assinou, cerca de 19,2% de pagantes sem dinheiro dos usuários de ônibus. No dia 30 de setembro, portanto, véspera do lançamento do projeto, esse índice já era na faixa de 13%. Significa que as diversas campanhas e as diversas informações que todos nós, né, passamos a dar para a imprensa e divulgar nos terminais e junto à população, já surtiram efeito para cerca de 7%, 6,5%, 7% das pessoas que já migraram para o bilhete único comum, pelas inúmeras vantagens que esse sistema tem em relação ao outro. Os dias foram correndo, e para registrar, então, hoje é dia 13, temos 12 dias do novo modelo, nós já estamos na faixa de 3%, que é, honestamente falando para vocês, muito acima da minha própria expectativa. Eu sou uma pessoa otimista por definição e fui surpreendido positivamente com essa maciça aceitação da população e do entendimento do projeto. E não foi às custas de um pequeno esforço, foi de um grande esforço. Todo o pessoal nosso da INDEC, o pessoal das empresas, todas as pessoas que trabalham nas cooperativas e tudo mais, que compõem o sistema de transporte público de Campinas, têm feito um esforço de grande divulgação das enormes vantagens do bilhete único comum, da gratuidade dele, facilidade de obtenção, as facilidades de carga, recarga, utilização da chamada carga negativa e assim por diante, em relação ao bilhete único comum, e do porquê que as pessoas deveriam, então, optar por essa nova facilidade que o sistema está impondo. Então, os números provam, por si só, o sucesso desse projeto nesses primeiros dias, como eu disse, bem acima da nossa expectativa. Então, o que esperamos com o andar do desenvolvimento dessa nova sistemática, dessa nova forma de trabalhar? Nós estamos caminhando, eu já mencionei isso aqui nessa casa e também nas diversas inserções que fiz na imprensa, nós estamos caminhando para um modelo de pagamento 100% de forma desembarcada. O que significa isso? Para haver um entendimento mais simples da população que nos ouve, é similar ao esquema que funciona o metrô, como um exemplo. É claro que as características são totalmente diferentes. O metrô é um meio de transporte que ele só sai de um terminal para outro, né? Seria que, se pensasse aqui em Campinas, que era um ônibus que ele saísse só do terminal Campo Grande e fosse para o Itajaí, do Itajaí para o centro e assim por diante, nos nossos 11 terminais, enquanto que nós temos mais de 5.000 pontos de paradas de ônibus no município. Então, ele tem essa facilidade, só está entre terminais, mas ele é o pagamento totalmente desembarcado. Eu compro o meu bilhete e o uso, né, ou faço uso do cartão, eventualmente, que eu tenha, mas, antes de embarcar no trem, já fiz a quitação da minha viagem, e aí utilizo, faço lá as diversas transposições, que aqui a gente chama de integração,
mas o conceito é parecido. É isso que nós estamos caminhando aqui. Em algum tempo, e aí tem bastante coisa para ser feita, nós vamos caminhar para isso. E vocês não tenham dúvida que nós vamos conseguir implantar exatamente isso aqui em Campinas. E vai ser uma coisa extraordinária fazer isso. Porque diversos problemas que ainda temos no nosso sistema, apesar dessas melhorias todas mencionadas e dessa modernização que fizemos, eles ainda têm, nós temos ainda dificuldades de gerenciamento, porque o sistema foi planejado de uma forma que permite algumas dificuldades de gerenciamento, que para eliminá-la teria que ter um tipo de fiscalização, que evidentemente é impossível, seria se eu conseguisse estar em todos os 1.250 veículos do município às 20 horas do dia, os 7 dias por semana que ele trabalha. Isso é impossível. Muito bem. Então, nesse sentido, esse projeto tem essa direção, e aí a gente caminha para quê? Para termos pessoas trabalhando nos nossos veículos, para fazer exclusivamente o papel do motorista, é evidente, e de uma forma absolutamente preparada e treinada para enfrentar toda e qualquer circunstância que ele tenha que enfrentar. E o sistema tem que ter tecnologia apropriada, que nós estamos também implementando gradativamente, de câmeras, de sistemas de controle, sistemas de gestão, que permitam uma operação absolutamente segura para todo e qualquer usuário, seja o usuário que seja uma pessoa que não tenha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de limitação, ou aqueles que têm algum tipo de limitação, pessoas que têm algum tipo de deficiência motor, ou coisa que o valha, alguma dificuldade de locomoção. Então, é nesse sentido que nós estamos caminhando. Então, e mais uma informação importante que eu queria registrar aqui, poderia deixar isso para lançar na hora de uma eventual pergunta, mas a minha maneira transparente de atuar, como eu mencionei no começo, não me permite, é dizer o seguinte: nós estamos com uma preparação de termos, em algumas linhas específicas, em alguns horários, essa figura dessa segunda pessoa, mas com um papel muito bem claro e definido. Ele vai estar atuando, eu estou chamando aí de fiscal volante, na falta de um nome melhor, mas isso ainda nós vamos definir mais para frente, até o nome dessa figura, mas as nossas linhas principais, nos horários de maior demanda, elas terão esta pessoa que vai fazer o papel de um apoio à operação do sistema naqueles horários em que isso requer. Eu já mencionei aqui que Campinas tem uma característica muito específica, que é uma cidade que tem, pela sua geografia, pelo seu relevo e pela característica da ocupação que ocorreu aqui ao longo dos anos, ela tem grandes populações, né, grande quantidade de pessoas habitando em regiões que são distantes umas das outras. Então, isso requer um sistema de transporte que acomode a circulação destas pessoas naqueles horários que elas mais precisam, que é, em geral, né, nos dias úteis, no horário que ela vai ao trabalho, no período da manhã, no início da manhã, e volta do trabalho para sua casa no final da tarde. Ao passo que, ao longo do dia todo, o sistema ele anda de uma forma muito, mas muito desafogada. Nós temos esses índices todos, linha por linha, o sistema inteiro, só para comprovar o que eu estou falando. Então, isso faz com que o sistema tenha dificuldades operacionais muito específicas, diferente de outras cidades, que têm outra característica, né? Então, Campinas é assim, paciência, nós temos que ter um sistema que permita que ele opere bem nestas condições, mas isso traz algumas dificuldades operacionais importantes, e temos que lutar contra isso, e ter condições de atender. Então, acho que, inicialmente, Cirilo, são essas as considerações para auxiliar aqui no nosso bate-papo. Eu agradeço, por hora, secretário, pelas colocações, representando a Secretaria Municipal de Transporte, o secretário que, na verdade, vem para contemplar essa
essa demanda apresentada pelo vereador Pedro Tourinho, que apresenta o projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de, no mínimo, outro empregado no ônibus que entrega o sistema de transporte público. E também já estamos aproveitando para analisar também a emenda do vereador Cid Ferreira, que taxativamente coloca que seria o motorista e, no mínimo, mais um, que seria o cobrador. Seria isso, né? Quero destacar a presença aqui do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campinas, pastor Elias Azevedo. Secretário, eu, num primeiro momento, já tenho alguns vereadores inscritos, mas eu gostaria de saber, desculpe, o senhor foi bem explícito, bem didático, mas eu acho que alguma informação ainda a população de Campinas ainda tem dúvida no sentido de que até novembro nós temos a possibilidade de adquirir o cartão no próprio ônibus. Seria isso. Imaginemos, o senhor falou alguma coisa em torno de mais de 5.000 pontos na cidade de Campinas. Imaginemos, muito se falou durante as últimas 2 semanas que pessoas de fora que não saibam dessa inovação, dessa mudança. E toda mudança causa uma inquietação. Mas deixemos as pessoas de fora da cidade. Vamos ficar ainda dentro das pessoas que moram no município de Campinas. Imaginemos um cidadão que queira tomar o ônibus em alguma localidade, depois de novembro, quando cessa, então, essa venda dentro do ônibus. Como é que deve ser, qual é a estratégia que a Secretaria de Transporte vem adotando? Bom, então, a resposta a isso é a seguinte, bem objetivamente. Nós previmos a implantação desse projeto com essa fase de transição durante 60 dias, não foi à toa, não foi assim, uma coisa que não foi pensada muito cuidadosamente. Qual é a ideia? Passados os primeiros 30 dias, em que esses dados todos que eu mencionei já, que mostram o sucesso do projeto, em que esses dados estiverem mais consolidados, que já passaram 30 dias, nós já vimos muitas dificuldades acontecendo, já resolvemos muitos problemas pontuais, que isso é o trabalho do dia a dia, mas nós vamos ter um quadro geral de como o sistema está se comportando. E aí nós pretendemos gastar parte desses 30 dias restantes, que temos ainda essa transição operando, para resolver problemas que, porventura, ocorram. Que nos preocupa, por exemplo, uma situação que talvez seja isso que o nobre vereador aí esteja querendo mencionar, é aquela hipótese de alguma pessoa que, de uma maneira desavisada, apesar de toda a divulgação que foi feita, ou é pega de surpresa, ou coisa que o valha, mas ela não tem o bilhete único ainda, né? E também não tem condições, naquele momento que ela quer fazer uso do sistema público de transporte, do tal do bilhete de 1 ou 2 viagens. Como é que faz, nesse caso? Como é que resolve isso? Como eu disse, pelo sucesso do trabalho aqui, nós estamos imaginando que isso vai ser uma porcentagem muito pequena da população, mas poderá ter alguém nessa situação, que não é desprezível. Nos preocupa todo e qualquer cidadão campineiro que esteja nessa situação. Então, nós temos algumas alternativas sendo avaliadas. E os números finais do mês de outubro vão nos balizar qual direção que nós vamos adotar. Mas fato real é, no dia 1º de dezembro, quando esse projeto entrar na sua segunda etapa, esse problema terá uma solução adequada para a população. Ninguém vai ficar desprovido do transporte, porque, por qualquer razão, ele não dispõe de um dos tipos de bilhete que nós temos e tem o dinheiro no bolso para pagar a tarifa. Secretário, isso me tranquiliza, porque realmente é um fato, essa expectativa de que uma ou outra pessoa, por mais que haja uma grande divulgação, grande campanha dentro do município, nós estamos falando com uma população aí de 1.200.000 pessoas, né? Fora as pessoas que vêm para cá de outras cidades, aí eu quero incluí-las, né? Então, essa preocupação depois de ver essa análise do gráfico aí da incidência, ter uma estratégia para essas pessoas, causa tranquilidade a esse presidente. Eu já passo a palavra, então, ao vereador Tico Costa. Eu peço para que o microfone sem fio. Boa tarde, presidente Luiz Cirilo. Boa tarde, secretário Barreiro, vereador Pedro Tourinho, a todos os vereadores aqui presentes, ao público que nos acompanha. Secretário, eu sou empresário há 14 anos na cidade de Campinas, sempre fui adepto à modernização e a gente sabe que quando uma nova medida é posta, gera mesmo uma preocupação. E eu me lembro que há 11 anos atrás, quando eu
falei de colocar palm top na minha empresa, meus vendedores queriam me esgoelar, mas hoje eles não vivem sem, porque o sistema e a modernidade foi levando a isso. Quero compartilhar também com vocês da nossa primeira diligência aí da Comissão de Estudos, onde resolvemos também abordar esse tema do cartão. E os vereadores aqui, o vereador Jorge Schneider, o vereador Carlinhos Camilo, que nos acompanharam, nós não tivemos nenhuma reclamação, pelo menos nessa primeira diligência, com relação à questão do cartão. A pergunta que eu te faço, secretário, o vereador Pedro Torinho falou sobre a extinção do cargo, e a gente sabe que a INDEC está oferecendo alguns cursos, né? E a pergunta que eu te faço é: qual seria o salário do cobrador, quais esses outros cargos oferecidos e quais os salários para esses outros cargos? Tiago, é o seguinte, só para registro inicial, com relação a essa questão, eu até passei bem por cima dela, porque nós não estamos, nesse momento, mudando a operação do sistema em absolutamente nada. Isso quer dizer o seguinte: todo o sistema, da forma que ele funcionava até o dia 30 de setembro, ele continua funcionando a partir do dia 1º de outubro. Todas as demandas das empresas para qualquer mudança na operação passam por mim. Eu tenho que autorizar. E eu estou afirmando que não houve nenhuma autorização de mudar absolutamente nada, seja para a mudança da operação da linha, para retirada de um cobrador ou coisa que o vale. Então, esse é o primeiro aspecto que eu acho que tem que ser ressaltado. É claro, né, que se nós pensamos que o nosso futuro leva a isso que eu acabei de mencionar, que é ir para um dia termos o pagamento de forma desembarcada, a função do cobrador ela vai perder relevância. Isso é óbvio, não é mistério e não é feito de forma escondida de ninguém. Então, nós estamos falando de forma bem transparente. Ela vai perder gradativamente a sua importância. Então, o que foi feito para resolver isso? Foram criados esses 8 cursos que você está mencionando. São cursos de forma gratuita, oferecidos num convênio feito com o SEST e Senat, custo total das empresas, esses cursos, e ele é oferecido exclusivamente para os cobradores nesse primeiro momento. O objetivo é permitir que os cobradores que se interessarem, e nós tivemos praticamente 60% dos cobradores que se interessaram na primeira rodada dos cursos, que terão outras, né? E esses cobradores poderão se formar em 8 diferentes profissões novas: abastecedor, mecânico, motorista de ônibus e fiscal e assim por diante, auxiliar de RH, auxiliar administrativo e tal. Todas essas funções, a que paga menos salário inicial é cerca de 20% a 25% superior ao salário do cobrador hoje, que é R$ 900. Estou arredondando, porque acho que é R$ 905, para ser mais preciso. Então, primeiro, nós estamos dando uma oportunidade nova para ele ter uma carreira e que permite que ele trabalhe não só nas empresas de ônibus também, né? Porque quando você tem uma outra profissão, você tem a oportunidade de trabalhar em outras empresas. Eu vou dar um exemplo bem simples. A INDEC é uma das empresas públicas que pior paga no mercado. Esse assunto nós estamos resolvendo também lá, mas é a situação a qual eu me deparei. Então, o que aconteceu com esta empresa num passado recente? Pessoas que tinham uma outra formação além daquela, eventualmente alguém entrou na INDEC como agente de mobilidade urbana, que não é uma profissão que tem no mercado. Ele prestou concurso, tem aquelas exigências mínimas, ele se qualificou para aquilo, fez o concurso e entrou. Aí ele entra e ele começa a ver que é evidente esse tipo de carreira lá tem uma certa abrangência e aquilo não satisfaz a pessoa. Se forma numa outra coisa, faz um outro curso e ele está apto para trabalhar, não só na própria INDEC, se ele fizer um novo concurso, como em qualquer lugar do mercado. É mais ou menos a mesma analogia que hoje é feita para os cobradores. Então, nós entendemos que essas medidas qualificam as pessoas para enfrentar esse novo momento. E quero dar aqui uma informação. As primeiras turmas, o processo começou no dia 15 de setembro, esse processo de requalificação. Então, a semana passada, acho que não sei se foi quarta ou quinta-feira, acho que foi quarta-feira, as primeiras turmas já estavam concluindo.
100% das pessoas que terminaram os cursos foram aproveitadas pelas próprias empresas, porque tem demanda. As empresas têm demanda, elas estão com dificuldades de atender as suas próprias demandas. Então, quem quis, já foi simplesmente mudado o contrato de trabalho, deixou de ser cobrador e passou a ser lá, sei lá, o motorista, o almoxarife, as profissões que foram concluídas nessa primeira etapa. Então, isso para nós também é alentador, porque não me gera nenhuma turbulência adicional de qualquer projeto que ele vai ter, naturalmente. Então, essa turbulência, a gente consegue ter uma turbulência mais suave. Ok? Eu agradeço o vereador Jorge Schneider na sequência. Isso. Serão todas com o secretário, né? Senhor secretário, Luiz Henrique Cirilo, presidindo, vereador Pedro Torinho, os vereadores presentes. Nós estivemos na última sexta-feira, naquela nossa diligência do sistema de transporte, e uma das dificuldades que nós sentimos foi um cadeirante. Enquanto ele parou, eu marquei no relógio, deu 2 minutos e 15 segundos para que descesse, para que parasse, descesse a plataforma, para que ele subisse, se acomodasse, deu 2 minutos e 15 segundos. Mas teve a operação da cobradora e do motorista. Então, está aí uma das minhas preocupações. Como é que um motorista, dirigindo um ônibus, ele vai puxar o freio de mão, sair da direção, vai lá fazer a operação sozinho, para que suba aquele cadeirante, depois ele suba, a pessoa desça novamente o degrau e vá lá prender a cadeira. Quer dizer, depois ele vai voltar a dirigir. Enquanto isso, os outros passageiros já estão entrando, os passageiros normais, aqueles que não têm a necessidade da locomoção. Inclusive, existe uma roleta uma catraca, né, entre o motorista e aquela parte onde fica o cadeirante. Quer dizer, como é que o motorista vai passar para o outro lado? São algumas dificuldades que vieram à minha cabeça, e são dificuldades que têm que ser estudadas. Jorge, agradeço a pergunta, porque ela realmente é uma das preocupações que temos também, com relação à operação do coletivo de uma maneira geral. A operação do cadeirante é uma das tarefas que o motorista exerce, né? Desse cadeirante, para ele poder entrar e sair do ônibus com qualidade, segurança e tudo mais. É uma operação relativamente lenta, como você mencionou, mas para ser feita com segurança, esse até foi feito de uma maneira até rápida, porque é delicado. E a pessoa que não está habituado com isso, eu já fui num coletivo, e Deus me permitiu que eu não tivesse uma deficiência, mas subir ali, você se sente um pouco inseguro com aquela operação, né? Porque aquele elevador fica subindo, você parece que não tem onde se segurar, você precisa orientar a pessoa, segura aqui nessas barras laterais que estão ali para isso, mas há uma certa dificuldade então tem que ser feito com todo o cuidado, para que todo mundo possa fazer isso com segurança. Mas, para resolver esse problema, o que nós temos feito com relação a isso? Primeiro, tem um programa usual de reciclagem dos próprios motoristas, que é a chamada Operação Segura. E, nesse momento, em particular, nós fizemos um convênio com uma entidade, que é uma organização que tem aqui em Campinas, que chama-se Observatório do Trânsito, que a INDEC tem um convênio com eles. Eles são uma entidade que atua a nível nacional e estão se tornando uma referência nacional com diversas técnicas e modelos que eles têm desenvolvido. E essa entidade ela vai propiciar a todos os motoristas do sistema estou chamando de reciclagem, porque, no fundo, é uma reciclagem, porque todos eles já tiveram uma operação dessa ensinada uma vez de maneira formal, para a operação de forma segura neste momento. Esteja ele sozinho, sem contar com o apoio de ninguém, caso ocorra. E, como eu disse, metade das nossas linhas já é assim. Então, o motorista ele vai ser reciclado com esta nova configuração. E a minha preocupação vai um pouco além, porque nós começamos a pensar nos diversos tipos de coletivo que nós temos, né? Que há anos atrás tinha só aquele veículo convencional, que é o chamado ônibus padrão, aí um pouco maior, um pouco menor, mas é o convencional. Agora nós já temos os ônibus articulados, semana passada entregamos 19 ônibus novos, nós temos ônibus
biarticulados e os chamados superarticulados. Esses ônibus, eles têm características próprias, que uma operação requer cuidados, até cuidados mais importantes do que o convencional. Então, para resolver todo esse problema, estamos fazendo esse tipo de reciclagem. E isto vai nos dar a garantia de que a operação será feita de forma correta e segura. E, além disso, nós estaremos o tempo todo olhando, como vocês estão fazendo, nós também estamos fazendo isso rotineiramente, para observar essas operações, as dificuldades que eventualmente tenham, para a gente poder corrigir. Não, eu não tenho dúvida quanto ao ensinamento, quanto às pessoas, que eles são hábeis, os motoristas. Mas entre aquela rampa e a cabine do motorista, onde ele senta na cadeira dele, existe uma catraca. Como é que ele vai passar pela catraca? Dá a volta. Mas se ele der a volta, o degrau vai estar acima ou abaixo? É complicado. Não, o degrau está na posição normal na hora que ele parou o ônibus. Ele entra, tem que sair do ônibus? Ele dá a volta e entra e opera o elevador. Entendeu? Que é o que ele já faz hoje. Então, se você observar um ônibus que é operado pelo motorista, ele faz dessa forma já hoje. Ele já é o usual. Então, ele tem que estar com o veículo estacionado adequadamente. Isso, ele vai por fora. Ele sai e entra de novo, opera o elevador. Mas é mais tempo, né? É a minha preocupação, porque nós percebemos, secretário, que os motoristas vivem reclamando que não dá tempo de fazer. Ainda eu disse a um deles, eu falei, então nós vamos precisar aumentar o número de carros, porque a população tem que ser atendida. Se tem algum problema, o problema é de vocês com o contrato. Agora, a população tem que ser atendida. E nós vamos aumentar o número de carros. Ele disse, mas aí não vai dar o rendimento necessário. Eu falei, bom, então, mas eu não posso jogar nas costas da população esse problema. Então, nós vamos ter que vai aumentar mais o tempo durante um percurso, ele pegar 3 cadeirantes, eles são quase 10 minutos que ele vai ficar parado na linha dele. Se uma linha que ele tem que fazer em 34 minutos do ponto final até a outra ponta, ele vai fazer em 44. Quer dizer, não vai fechar a conta dos horários. Aí é a minha preocupação. Mas, viu, Tico, isso aí a gente só consegue com observação, né? Monitorando as linhas o tempo todo, como nós temos feito, e esse sistema que nós estamos agora implementando, que é o... Desculpa. Esse sistema que nós estamos implementando agora, ele vai permitir com que a gente tenha esse monitoramento em tempo real. Com isso, nós vamos resolver esses problemas. Então, veja, nós sabemos as linhas que têm maior incidência, normal, não é? Claro que ocorrem situações que não são previstas, mas, de uma maneira normal, as linhas que têm maior incidência de pessoas com deficiência, quais são os horários, etc. Então, isso nos permite fazer um planejamento mais adequado. O que você falou sem dúvida. Se você começa a perceber que uma determinada linha ela começa a ter dificuldades de cumprir aquele protocolo de operação, tem que ter ajustes, ou aumentando o número de veículos, ou mudando, eventualmente, algum roteiro da linha em determinado horário. Esse é o papel nosso do dia a dia, entendeu? A gente recebendo esses inputs do nosso grupo, ou mesmo da população, a gente vai monitorando e melhorando o sistema. Ok? Perfeito, obrigado. Vereador Cid Ferreira. Boa tarde, presidente, secretário e vereadores aqui presentes, inclusive da mesa. Eu não gostaria de fazer exatamente o que os vereadores estão fazendo. Eu gostaria de ter um diálogo mais forte. Porque, na verdade, nós temos hoje a grande preocupação de 1.600 funcionários que serão... Esse negócio de... Eu não acredito, estou sendo honesto. Esses meninos vão ser postos na rua. Nós temos uma dificuldade tremenda hoje já com desemprego. E nós vamos ter mais 1.600. É um ponto. Eu não acredito naquela estatística que, antes de colocar isso em prática, o ônibus foi assaltado, OB. Eu gostaria que a gente pudesse ter uma coisa mais concreta em cima disso. Porque isso foi um balão de ensaio que foi feito para que hoje pudesse justificar. Diminuiu. Você viu o secretário acabou de falar. Diminuiu no índice de assalto.
eu quero deixar bem claro que a minha preocupação gira em torno de uma só coisa: a estabilidade do trabalhador. Eu estranho, presidente, uma coisa tão séria como essa. Nós não temos um representante do sindicato que tenha voz para falar isso. Eles são... Vocês sabem que você sabe que o profissional ele vive em função do sindicato. E, de repente, não tem uma voz que diga, não pode fazer isso, não deve fazer isso. Vamos aguardar, vamos dar uma estabilidade para essa gente, para que eles possam ter tranquilidade. É lamentável isso. É triste. Eu vejo isso como uma das coisas mais tristes do século, hein, pessoal? Que nós estamos entrando. Estou triste. São 1.700 pessoas. Isso perde o emprego. Agora, você multiplica isso por 4. Nós temos aí 6, 7 mil pessoas. É lamentável. E vou dizer outra. Fazia muito tempo que eu não usava o transporte coletivo. Tenho feito isso caprichosamente. Se você encontrar um só passageiro que diga, eu estou feliz porque acabou o cobrador, eu converso com o pessoal dentro do ônibus, pessoal. Eu não vi o seu secretário. Até agora, ninguém dizer que isso é bom. Ninguém. Eu não... E, olha, eu sou cara de pau. Eu vou e pergunto. O senhor está feliz? Acabou o cobrador? O que o senhor acha? Ninguém está feliz por isso. Isso é um desagravo muito grande. É uma estatística que não tem... É minha. Eu que faço pessoalmente. Pego o ônibus, pergunto, converso com o motorista. O motorista não está feliz também, porque a responsabilidade dele está aumentando e ele fica preocupado. Ele fala, às vezes, eu não sei se eu cobro, se eu pago, se eu olho a porta, porque o cobrador ele era uma pessoa que auxiliava muito o motorista. E hoje ele não vai existir. E eu não vejo outra fala não ser cobrador. Não tenho, por isso que eu fiz essa emenda. O cobrador tem que permanecer, o cobrador tem que ser auxiliar do motorista. Agora, veja bem, quando a gente tinha um ônibus pequeno, hoje nós temos ônibus aí, 3, 4 ônibus dentro de um ônibus só. Como é que vai controlar tudo isso? Vai acontecer? Esse negócio de assalto é outra coisa, seu secretário, que eu também não acredito. De primeiro, o ladrão entrava para roubar R$ 770. Hoje ele não vai entrar mais para roubar, porque é uma mixaria, hein? É uma mixaria que o cobrador carrega. Hoje ele vai entrar para tirar o anel, tirar o relógio, tirar o celular. Ele vai tirar tudo, pessoal. Isso é o que eu queria me colocar, senhor secretário. Eu acredito, torço para isso dar certo, mas a população vai pagar muito caro isso aqui. Campinas não é uma cidade de 500 mil, 2 mil, 5 mil moradores. Nós somos 1,5 milhão, quase 1,2 milhão. É difícil. Você vai em São Paulo, vê se pega esse São Paulo, vê se pega esse outro grande cidade. Agora pega a cidadezinha aí de 500 mil pessoas, passa, mas Campinas não suporta isso. Essa é a minha colocação. Eu gostaria que o senhor entendesse que a minha preocupação maior de tudo isso é o desemprego. E esse negócio de dizer que vai dar qualidade de trabalho para que ele tenha outra oportunidade, o senhor mesmo diz, ele pode não ficar na empresa, ele vai para outra... Aonde, secretário? Não existe trabalho, secretário. Nós estamos preocupados, a minha preocupação maior é o desemprego. Seria isso, presidente. Eu agradeço, vereador Cid Ferreira. Antes de passar a palavra, então, ao presidente da INDEC, senhor Barreiro, eu já quero registrar a presença aqui do vereador Rafa Zimbaldi, líder do governo, Jonas Donizete. Secretário. Bom, Cid, eu acho que as explicações que nós demos, respeito a sua dúvida com relação a que você não acredita em tudo que nós estamos falando, mas aqui nós não estamos falando coisas que nós ouvimos. Tudo que eu mencionei aqui, nós temos as
as provas cabais de tudo isso, com relação à quantidade dos assaltos. Nós temos todos os boletins de ocorrência, o que foi roubado, o que deixou de ser roubado. Nós temos todo o monitoramento da operação, como eu mencionei. Nós temos todas as informações a respeito desse programa que foi mencionado aqui. Agora, essa preocupação que você fala, eu acho que ela é legítima, e é a nossa também, como eu já disse para você, de forma particular, numa outra oportunidade. Nós também estamos preocupados com isso, tanto é que nós estamos monitorando isso muito bem. O que acontece é uma função que gradativamente vai perder o grau de importância, porque isso é inexorável. Nós não podemos fazer dessa forma, com esse objetivo específico de preservar essa função. Nós temos que criar outras alternativas. É isso que nós estamos fazendo, entendeu? E da mesma maneira que você citou, eu conversei com alguns cobradores. Com eles, eles podem até me ver, pô, eu estou falando com o secretário, será que tem algum tipo de... Eles têm alguma censura na fala? Talvez não sei. Aí não posso responder. Mas, de uma maneira aberta, como estamos fazendo aqui, perguntei para vários cobradores, muitos deles, eu tive um só, para ser bem honesto, uns 10 que eu consultei numa reunião que tivemos, assim, individualmente. Você, o que está achando tal? Um falou assim, sabe o que é, secretário? Eu só gosto de ser cobrador. Não gosto de ser outra coisa na vida. Então, num caso desse, é uma situação difícil. Foi, então, nós vamos ter que colocar você numa linha que vai demorar muito para ela deixar de existir o cobrador, mas não tem como resolver uma situação como essa. Entendeu? A pessoa não quer saber de fazer outra coisa, ele gosta de ser aquilo, ele está naquilo há muito tempo, sei lá. Então, aí é difícil, mas os demais, todos motivados para poderem abraçar novas funções. Um outro dado importante, que também fica registrado, é o seguinte, o turnover desse grupo, turnover, para quem não está habituado com esse termo, é a quantidade de pessoas que deixam, né, de trabalhar naquela função depois de um determinado tempo, um tempo que é definido. O turnover, em geral, mede-se após o chamado período de experiência, ou o dobro do período de experiência. É da ordem de 40%. Significa o quê? Que, espontaneamente, de cada 10 que entram nessa função, 4 deixam de ser. Eles tomam a decisão, porque o turnover mede quando a pessoa se desliga, não que ele é desligado. Por quê que acontece isso? Talvez por salário baixo, profissão que não é desafiadora. Você imagina o seguinte, Cid, hoje, nas nossas linhas, com esse índice que eu dei aqui, cada viagem, só 4 pessoas, e vai cair mais, estou dando os dados desses primeiros dias, só 4 pessoas estão pagando em dinheiro por viagem, que dá aqueles 3% aí que eu mencionei. Então, o cobrador sai daqui, ele faz uma viagem que leva aí 40, 50 minutos, algumas viagens até mais tempo que isso, 1h30, só 4 pessoas que entram ao longo do trajeto que o exigem na função que ele está ali, que é para fazer um troco ou coisa que o vale, entendeu? Então, é uma coisa que deve ser extremamente chato ser cobrador, essa que é a verdade, nessas condições. Isso no passado era diferente, que era o inverso do que eu estou falando. Eu olhei o histórico desse problema aqui em Campinas, nós já tivemos época que era o oposto, que era 80% das pessoas pagando dinheiro, 20% com algum tipo de gratuidade, nem era pagamento em bilhete, antes da implantação desse sistema aí da bilhetagem que é hoje. Então, era outra situação, completamente diferente do que eu estou falando agora. Então, é só registros, não tenho muito o que fazer, respeito aí à posição. Eu só queria dizer que também é outra coisa que a gente coloca, que gratuidade. Não existe gratuidade aqui na cidade. Todos os passageiros, o deficiente, o idoso, todos e qualquer cartão que traga, ele é colocado no custo da passagem. Então, não existe gratuidade. A planilha prova isso, o senhor tem a planilha na mão, o senhor sabe muito bem disso. Era isso que eu também queria colocar. Apenas para registrar, é o nome popular que se dá, mas você tem toda a razão no que você acabou de explicar, é isso mesmo. Vereador Carlinhos Camelô. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, secretário, Barreiros, vereadores presentes, público presente, pessoal da TV Câmara. Eu, junto, como disse o vereador Tico aqui, presidente da comissão, nós tivemos eu, Schneider, o vereador Tico Costa, professor Alberto, olhando em alguns pontos, até pegamos um ônibus, inclusive ali na região sul, onde a preocupação
maior que eu vejo nessa questão, quando o Schneider apontou aqui que cada motorista, ele desce, demorou 2 minutos, eu acho que foi até rápido pela função, mas se você pegar os motoristas, o que passou antes, que tinha um cadeirante, o cara está estressado, às vezes ele está atrasado, entendeu? Ele já está no limite dele ali, ele pega, ele simplesmente ele fala, ó, não está com o controle, está quebrado. E aí aquela pessoa fica ali mais 40 minutos. Então, essa questão que me preocupa. Outra questão que preocupa, quando a gente está falando aqui de articulado, biarticulado, se num ônibus pequeno tem essa grande dificuldade, como disse o Cid aqui, imagine um ônibus biarticulado, um ônibus articulado, onde o motorista tem que descer, andar quase todo o ônibus para ajudar ali o cadeirante. Ele deixa de fazer uma função dele, vamos pôr aqui, ele vai descer, ele vai largar o ônibus sozinho ali, para fazer essa função, até ele voltar. Antigamente existia aqueles que faziam traseira no ônibus, né? Agora vai existir os que vai fazer frenteira, né? Porque vai descer pela frente ali. Quando o motorista desce para fazer alguma questão, o cara desce e vai embora. Então, a preocupação, acho que é essa, em questão da população. Outra questão também, o Tico falou aqui, ó, no ônibus que nós viemos, as pessoas realmente, de umas pessoas que a gente perguntamos lá, a pessoa não falou sobre o cartão. Mas eu estava até falando com ele aqui, mas no local onde que tem a troca, a fila é muito grande, a pessoa perde um tempão para devolver um cartão, para pegar R$2. E outro questionamento meu, só para concluir, você pega essa pessoa que vem de fora, ou a pessoa que quer comprar o cartão, esses dias a minha está falando, pô, eu vim com o cartão de crédito aqui, eu tive que ir no banco sacar o dinheiro para mim vir aqui, para mim comprar o cartão. Porque já que poderia modernizar para colocar um cartão de crédito também, para que a pessoa pague no cartão de crédito. Então, eu acho que eu concordo com o projeto do vereador Torinho em ter uma pessoa no ônibus, também com a emenda do Cid, que seria um desses cobradores. Claro que o secretário acabou de citar aqui que tem uns deles que falou que só quer ser cobrador, por que não manter essas pessoas nessas funções? Mas eu acho que é isso. Obrigado, secretário. É importante fazer alguma observação? É mais colocação? Né? Ótimo. Vereadora Neuza do São João. Boa tarde, secretário, presidente, a todos os demais vereadores aqui, o público presente. Eu concordo plenamente, acho que sobrou pouca coisa para falar depois deles terem falado, os outros vereadores. Porque, tipo João Boi do Lope, o ônibus vai parar para um cadeirante durante de 2 a 3 minutos para ele subir, mais 2 a 3 minutos depois para ele descer. Em plena João Boi do Lope, eu estou falando da João Boi do Lope. Quanto isso vai atrasar ele e como é essa avenida? Isso não só lá, em quantas serão. Eu já quero, então, agradecer a presença do vereador Cid Ferreira e do vereador Jorge Schneider, que tem outros compromissos aqui na Câmara Municipal. Bom, feitas as considerações pelo vereador Carlinhos Camelô e pela vereadora Neuza, eu já passo para o senhor, só para o senhor fazer alguma consideração. Só um comentário rápido, viu, Neuza? Essa questão aí, como eu mencionei há pouco, nós vamos estar olhando com todo cuidado, porque as estatísticas mostram que essa preocupação ela é mais acentuada em algumas linhas, né, que tem esse problema com maior incidência em função de um determinado horário e aquela linha. Então, isso vai fazer com que a gente mude alguma coisa na própria operação daquela linha. O fato é, se demora 2 minutos a mais, 3 minutos a mais ou não, se tiver uma pessoa com deficiência, ela vai ser embarcada, vai ser conduzida, e ela vai ser conduzida de forma segura. Apenas para registro, com os 19 ônibus entregues na semana passada, a nossa frota passou agora para cerca de 70
de ônibus acessíveis. É um número bastante expressivo. Nós não vamos conseguir chegar no final desse ano com 100% da frota acessível, que era uma obrigação até que está na lei, mas isso nenhum município vai conseguir, não é só Campinas. Mas, de qualquer forma, estamos nessa direção. O importante é as pessoas que precisam vão poder fazer uso. E a linha vai ter uma operação adaptada a essa realidade. Tá ok? Eu agradeço. Vereador Pastor Elias Azevedo. Cumprimentar o presidente desta audiência pública, o vereador Luiz Cirilo, que é o presidente também da Comissão de Legalidade, o vereador Pedro Tourinho, que é o autor do projeto, também o secretário Barreiro, presidente da INDEC, os vereadores aqui presentes, a vereadora Neuza do São João, público. Presidente, a minha pergunta ela são duas perguntas. A primeira eu vou justificar, e aí a segunda é para a gente dar sequência na audiência. A minha pergunta, a primeira pergunta é sobre os 1.600, os 1.700, qual é o número correto de cobradores que serão demitidos e qual o percentual que será, então, realocados? De 30%, 40%, 50%? O senhor disse que 100% dos que foram aprovados na primeira leva já foram contratados ou recontratados. Qual é esta quantidade? 100% de 20 foram 20. Agora, 100% de 1.000 foram os 1.000, né, contratados. Só essa colocação. E também, o senhor pode dizer para nós qual é a faixa etária dos cobradores? Por que a pergunta? Porque se ele tem 20, 30 anos de idade e ele foi demitido e fez o curso e está procurando serviço em outro lugar, ele ainda tem um certo tempo. Agora, se ele tem 50, 55, 60, ele fez um curso, não foi realocado, por outro lado, também não tem a experiência necessária para começar a trabalhar numa outra empresa. Então, são essas considerações. E, para eu encerrar aqui, a INDEC vê a possibilidade de uma outra pessoa nos ônibus, conforme é o que nós estamos debatendo hoje, a INDEC vê essa possibilidade? Já pode, na sequência, o secretário Barreiro esclarecer. Bom, primeiro, de trás para frente. Acho que talvez, como o pastor chegou um pouquinho atrasado, eu falei isso no início, nós estamos prevendo que para algumas linhas, em alguns horários, isso. Você ouviu isso? Então, seria nessa situação, nós estamos prevendo, sim, a possibilidade de termos essa segunda pessoa com uma função bastante específica e detalhada. Com relação à faixa etária, não disponho dessa informação aqui, mas me comprometo a obtê-la e passar para casa, viu, Cirilo? Se possível, encaminhar para o vice-presidente e encaminhar a todos os vereadores. Eu realmente não tenho essa informação para falar. Seria não gosto de dar informação sem tê-la. E a quantidade de cobradores aproveitados foram as 4 primeiras turmas que foram aproveitadas, na faixa de 80 pessoas, que foi o que já terminou. Aquela informação inicial que você perguntou. Então, essas turmas, outras não concluíram ainda, elas estão em andamento, né? Que são algumas horas por dia, por semana, para concluir aquela carga horária toda lá. Essas que terminaram, então, foram todos aproveitados. E o número total são na faixa de 1.350 cobradores. Não dá para saber isso, porque nós esperamos que quem fizer a qualificação seja aproveitado, entendeu, pastor? Não dá para afirmar isso hoje. Um minutinho só. Pastor Elias Azevedo, os que terminaram a primeira turma, isso. Secretário, eu só gostaria, essa última pergunta, se o senhor pudesse falar novamente no microfone. Pois não. Primeiro, que a sessão está sendo gravada, e segundo, porque existem várias pessoas que nos acompanham. São 1.350 cobradores, que eu mencionei, no sistema, e nas primeiras turmas, eu disse, que terminaram já a qualificação, foram 80 cobradores que concluíram, que foram aproveitados. Tá. Então, dos 1.300... demitidos hoje... Não tem demissão de ninguém. Ainda não, os que provavelmente serão. Também não tem isso. Como eu disse há pouco, não há demissão prevista. O sistema está operando da mesma forma.
Isso, com o tempo, as pessoas vão deixar de ter necessidade de estarem lá, porque não vai ter mais pagante em dinheiro, praticamente, entendeu? Então, aí eles vão ser realocados. Houve uma mudança desses 1.300 que poderão sofrer amanhã ou depois uma demissão ou ser mudados de setor, de departamento. Desses 1.300, hoje 80 já foram contemplados com isso. 10 dias após o início do projeto, que é muito bom. Muito obrigado. Eu já agradeço e, na sequência, eu passo ao vereador Paulo Búfalo. Logo após a fala do vereador Paulo Búfalo, eu abro para a população que queira fazer uso da palavra. Todos perguntarão de uma única vez. Posteriormente, eu devolvo a palavra ao presidente da INDEC, secretário de Transportes Públicos do município de Campinas, para que possa fazer as respostas. Lembro a todos que nós temos mais 28 minutos até que se inicie a próxima audiência pública. Vereador Paulo Búfalo. Obrigado, presidente. Vereador Tourinho, autor do projeto que nós estamos avaliando, secretário. Então, de fato, secretário, o senhor já veio várias vezes aqui à Câmara tratar de questões pontuais e projetos distintos. Mas eu gostaria de que, em algum momento, nós chegássemos a ter condição de discutir o conjunto da obra do transporte coletivo na cidade de Campinas. Eu digo por quê. Desde o início desse mandato, eu me bato aqui com os nobres vereadores da Casa para poder conseguir abrir uma CPI do transporte aqui na cidade de Campinas, que nos permitisse fazer essa discussão do modelo como um todo. E não tenho tido sucesso, por uma série de motivos. Agora, é fato que, toda vez que a INDEC ou o secretário de transporte, agora é Vossa Excelência, mas o secretário vem a essa casa, nos parece que é para defender um novo passo, que ora é chamado de modernização, ora de saída necessária, mas é um novo passo sempre para ajustar lá na planilha, né, a garantia das margens que as empresas levam aqui de recursos. Então, eu queria dizer o seguinte, eu acho que é o papel da Casa, já que nós não estamos conseguindo fazer o debate de conjunto, oferecer algo que possa servir de resistência para a cidade, para os trabalhadores e para a população como um todo. Por isso, eu avalio assim que, se pretende, no futuro, ter um trabalhador, mais um trabalhador no sistema de transporte, que não é o cobrador, então o projeto aqui do nobre vereador é adequado, nós aprovamos ele, a Casa dá demonstração de que as justificativas aqui apresentadas, elas não fazem jus, né, ao corte de cerca de 1.300 trabalhadores, que isso só tem um lado que sai beneficiado, e se a modernidade a ser implantada, que venham os parâmetros modernos, a tecnologia, porém não corte os trabalhadores. Nesse sentido, acho que a Casa deveria fazer esse gesto aprovando isso. E o prefeito, que em última instância é o responsável pelo modelo aqui de conjunto, quem assina reajustes e tal, se não se sentir confortável com isso, fará o debate de conjunto com a Câmara Municipal, porque até então, volto ao início, nós só temos a possibilidade de discutir questões pontuais e, perdão da palavra, mas certas adaptações, né, da política municipal, dos projetos, da Casa, dos comportamentos, a planilha de custo, né, gerida, inclusive, muitas vezes pelas próprias empresas. Então, é isso que eu tinha a dizer e quero dizer que vamos votar favorável ao projeto. Eu agradeço ao vereador Paulo Búfalo. Eu já passo, então, na sequência,
a população, as pessoas presentes aqui. Eu só peço que, se tiver mais de uma pessoa interessada em fazer qualquer tipo de questionamento, que se dirija ao lado esquerdo aqui do plenário, fale o nome e a pergunta objetiva. Todas as perguntas serão feitas de uma única vez. Posteriormente, eu passo a palavra ao presidente da INDEC para que possa analisar as colocações. Eu lembro a todos que a Câmara Municipal de Campinas, através da Comissão de Constituição e Legalidade, está realizando a 31ª audiência pública, que trata sobre a obrigatoriedade da existência de, no mínimo, um outro empregado, além do motorista, nos ônibus que integram. E, paralelamente a esse projeto, uma emenda do vereador Cid Ferreira, que esse outro empregado seja o cobrador de ônibus. Pois não? Boa tarde. Meu nome é Rosemarie e eu sou usuária do transporte público. Então, é o seguinte, eu quero aqui fazer primeiro um apontamento de uma informação para o secretário, que com a retirada dos cobradores, existe, nos pontos de maior afluxo, muita gente entrando pela porta traseira sem pagar a passagem. Não tem quem fiscalize, a população aproveita, e eu estou vendo isso praticamente todo dia. Os problemas do transporte coletivo, o secretário sabe que vão desde lixo em ponto de ônibus, como é na Campos Salles com José Paulino, que o povo pega ônibus pisando o lixo dos coreanos das lojas ali, e ninguém limpa aquilo lá. Nós estamos no meio do lixo pegando ônibus. Eu vou fazer uma observação, um minutinho só, senhora Rosemarie. Eu sei que todas as colocações que a senhora fez até o presente momento foram pertinentes, são pertinentes a um problema que hoje é uma realidade na cidade de Campinas, agora está fugindo do tema. Não, o senhor não me deixou terminar. Eu vou deixar, desde que a senhora conclua. Sim. A senhora tem um minuto para falar, mas sobre o projeto de lei, senão a senhora desvirtua. O projeto de lei não fala sobre isso. Perfeitamente. Eu acho que eu disse bem claro, com esta informação que eu estou dando, tem tudo a ver, porque a existência de uma pessoa dentro do ônibus, então, se faz necessária, porque tem gente furando o sistema, o senhor que não prestou atenção. Outra coisa que eu aponto aqui, tempo reduzido para a população se manifestar. E cadê a população daqui se vocês fazem essa audiência em horário de trabalho? E as pessoas não podem vir aqui. Isso tem que ser modificado. Mas a minha pergunta é assim, direto e reto. Desde quando o poder público precisa se preocupar com realocação de funcionários da atividade privada? Eu agradeço a senhora Rosemarie. Pois não? Boa tarde a todos. Meu nome é Juarez, sou do Conselho Municipal de Transporte. Primeiro, agradecer pelo convite dessa audiência e a importância dessa audiência para debater esse tema que eu considero importante. Primeiro, entender, eu como ex-cobrador, motorista de ônibus, dirigente sindical, presidente de uma Confederação Nacional dos Trabalhadores de Transporte, tenho a compreensão diferente do secretário, que eu entendo que o cobrador tem um papel muito mais importante do que apenas dar o troco. Apenas de dar o troco da passagem. O papel do cobrador é um papel de auxiliar o motorista, tem um papel muito importante, e, principalmente, 25% da população, que é o idoso, 10%, e 15% das pessoas com restrições de mobilidade e deficiente. E, obviamente, toda a população. Portanto, o papel desse cidadão é um papel muito mais além da pena numérica, porque, se é isso, não tinha sentido existir. Mas é que ele tem um papel importante e aí não pode se comparar apenas com cidades desenvolvidas. Eu estive em Bogotá e nós não temos um sistema estruturado que nem em Bogotá, onde tem o transporte público, onde tem as estações e o transporte complementar. Então, você desce no aeroporto de Bogotá, vai anda 2, 3 quilômetros no ônibus de graça, e lá para na estação e você pega o ônibus para fazer o Transmilênio. Então, é uma realidade diferente. Se nós tivéssemos os 2 corredores já pronto, se tivesse um sistema de transporte estruturado, você podia pensar gradativamente em fazer esse processo. O que nós discordamos é a forma como está sendo feito, e principalmente com a demissão dos trabalhadores de transporte. Então, portanto, é importante a segunda pessoa dentro do ônibus, porque tem um papel de auxiliar
e de realmente garantir mais segurança dentro do ônibus. A experiência que vivemos nessa cidade, essa cidade já viveu esse momento, que foi o fim dos cobradores na era do Chico Amaral. E a avaliação da população pode avaliar o transporte público até o dia 1º de outubro e daqui a um ano avaliar novamente. Com certeza vai aumentar o número de reclamação da população com relação a isso, porque foi isso que aconteceu. Aumentou a violência no transporte público, aumentou o atraso no ônibus, da frequência do horário, então piorou a qualidade do serviço. E hoje, com esse sistema, a avaliação pode ter certeza que vai aumentar o número de violência. E outra coisa mais importante é o atendimento, principalmente aos idosos e os deficientes. É incompatível o motorista fazer o atendimento a um cadeirante, dirigir e fazer o atendimento cadeirante e à população. Porque hoje ele faz um complemento, ele desce, pega o cadeirante e leva até o elevador, e lá o cobrador faz o papel mais importante, que é dar segurança, é colocar o cinto e dar o apoio e o suporte. Tirando esse suporte, o motorista terá que fazer essas duas funções, e essas duas funções serão incompatíveis. Muito obrigado, senhor Juarez. Eu peço aqui ao nosso auxiliar aqui, coloca 1 minuto aqui, então logo para dar um parâmetro para que todos possam participar. É importantíssima a participação popular, só que nós precisamos colocar uma certa regra no horário, para que possa todo mundo efetivamente participar. Nós temos mais pessoas aqui que às vezes querem participar. Eu vou pedir para o senhor falar o nome do senhor e objetivamente a colocação do senhor. Boa tarde a todos. Meu nome é Oswaldo Oliveira Rodrigues. E, para quem não sabe, eu fui presidente dessa categoria, motoristas e cobradores, até o ano de 1998. E nos anos 80 e alguma coisa, saiu essa lenga-lenga de extinguir a espécie dos companheiros cobradores. E nós fomos para cima, dizendo que, a princípio, nós não éramos, a direção do sindicato e os trabalhadores também, contra as novas tecnologias. Porém, que coloque as novas tecnologias, mas o companheiro tem que ser mantido lá no seu local de trabalho. E essa posição nós temos até hoje. Hoje eu sou um aposentado de 70 anos, me senti no dever e obrigação de vir aqui defender esse projeto do vereador Pedro. E muito obrigado também ao Cid Ferreira, que, embora no movimento sindical nós tivemos muitas diferenças, achei ótimo a discussão que ele está fazendo em cima disso. Gente, se era no nosso tempo, como direção, não ia acontecer isso, porque, com certeza, a população ia estar junto com os trabalhadores e a administração jamais ia causar desemprego. Eu agradeço, viu, seu Oswaldo? Parabéns aí pela colocação. Por favor. Boa tarde a todos. Eu, como quem antecedeu a minha fala aqui, sou um motorista aposentado. O nome do senhor é? José Roberto de Carvalho. Também ex-diretor do sindicato. Queria parabenizar, mas Cid Ferreira deixou a sessão, quando ele reclamou a falta da presença do sindicato representante da categoria. E, como já fui contemplado nessa parte, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui. Porque se é coisa que eu faço questão de fazer, é acompanhar jornal. A imprensa denunciou cobradores. Só que há 3 dias atrás, eu peguei um ônibus, e aí eu pergunto, esse bilhete único, ele cobre a região toda? Tinha um casal dentro do ônibus que não era de fora. E não quiseram pagar os R$5 e pouco pelo cartão. Não, mas a tarifa é R$3,30. Por que eu vou? A senhora vai no posto de troca e recebe o troco. Quer dizer, uma passageira emprestou o bilhete único e pagou a passagem do casal que eram de uma cidade próxima. Quer dizer, é complicado. Perfeito. Quer dizer, para denunciar, a televisão estava lá. Quer dizer, esse dia que o cobrador quase apanhou por causa de R$2, infelizmente, a reportagem não estava lá. Eu agradeço ao senhor José Alberto. Boa tarde, eu sou Pedro, eu sou representante do Movimento Passe Livre de Campinas, e eu gostaria de agradecer ao vereador Pedro pelo projeto de lei que faz... Bom, enfim, os cobradores
como já foi dito por todos aqui, eles fazem uma função muito importante, que não é só cobrar. O motorista, sempre, nos ônibus que eu pego, eu faço questão de conversar com todos os motoristas e passageiros, porque essa é uma das funções do Movimento Passe Livre, saber como está o transporte em Campinas, e ninguém está contente, porque eles têm muitas funções. Quando está lotado o ônibus, eles não sabem se desceu todo mundo que tem que descer. Muitas vezes eles saem andando e gente gritando: ô motorista, abre aí que eu quero descer. E ele saiu andando, porque não tem o cobrador lá para dar o sinal para ele. Outra coisa é que não tem estrutura em Campinas. Não tem para retirar a passagem de dentro do ônibus. Não tem, são 325 pontos dentro de Campinas, pelo que foi dito pela ENDEC, e isso não cobre todos os lugares. Você tem que pagar uma passagem para pegar de volta o casco. É praticamente uma venda casada. Você está modernizando, mas nos parâmetros do coronelismo, de vender junto um produto que não está incluso no serviço. Obrigado, Pedro. Importante sua observação, viu? Pois não? Boa tarde a todos. Meu nome é Johnny. Eu sou estudante, motoboy e usuário esporádico do transporte público. E eu me sinto também sou militante do Movimento Passe Livre. Uma das coisas que eu queria falar sobre o horário da audiência pública, que vocês marcaram, inclusive, como a senhora mencionou ali, vocês marcaram um horário que impede muito a população que trabalha, inclusive, poder participar. E está bem claro os interesses do transporte público com o empresariado de Campinas do transporte. Outra coisa, eu queria saber também uma pergunta, se os cobradores que estão fazendo o curso, eles estão sendo remunerados durante esse curso. Porque se eles não estão sendo remunerados durante esse curso, eles vão ter que largar o curso para poder trabalhar, para poder sustentar a sua família. Então, muitas vezes acontece isso. Eu faço parte de um cursinho popular, muitas vezes as pessoas desistem de estudar justamente por isso. Outra coisa, sobre os assaltos, só vou concluir aqui. Sobre os assaltos... Pode concluir, Jônio. Tá. Sobre os assaltos, tiraram dinheiro do transporte, mas só que quem está exposto, como já foi mencionado, é a população, porque eles vão roubar a população, vai roubar o celular, a bolsa, tablet, notebook, enfim. Não vai roubar o dinheiro que tem lá, vai roubar o que tem da população. Obrigado, Johnny. Eu agradeço. Só para concluir essa parte que eu estou falando. Conclua, por favor. Sim, eles tiraram o dinheiro justamente para isso, para poder aumentar o lucro do empresariado do transporte de Campinas. Não foi com o intuito de modernizar a frota, não. Foi para aumentar o lucro dos empresários. Perfeito. Deixa consignado que isso é uma conclusão sua, né? Não está no projeto isso do vereador Pedro Torinho, que eu saiba. Do empresariado, do lucro. Não está. Eu só quero consignar, já está chegando algumas pessoas fora dessa discussão da 31ª audiência pública. Apenas consignar que, nesse momento, a Câmara Municipal de Campinas, através da Comissão de Constituição e Legalidade, está realizando a 31ª audiência pública, que trata do transporte público no município de Campinas, especialmente pela obrigatoriedade da existência de mais um empregado. Tão logo nós terminemos essa audiência pública, daqui a alguns minutos, nós vamos dar início à 32ª audiência pública, que eu tenho certeza que é o motivo da grande maioria das pessoas que já estão presentes aqui. Por favor, eu peço para que você se identifique e faça a sua colocação. Boa tarde, meu nome é Naildson, também sou militante... O seu primeiro nome é? Naildson. Naildson. Exato. Também estou aqui representando o Movimento Passe Livre, sou militante do coletivo. E a pergunta que eu queria fazer era o seguinte: se essa medida é tão colocada como modernização do transporte, por que ela não foi feita uma avaliação juntamente com a classe trabalhadora, que é quem mais é prejudicado, juntamente com a população, para haver essa mudança? Foi feito algo repentino. O secretário colocou que houve uma grande divulgação do projeto, mas não foi. O que se depara todos os dias são com pessoas dentro do transporte que chegam lá para pagar a sua tarifa e se deparam com aquelas condições. Tanto pessoas que vêm de outra cidade, como as pessoas aqui dentro mesmo. Não houve essa divulgação tão grande. Aí eu estou querendo aqui colocar, por que não foi feita essa divulgação justamente e se a população concorda, e também os cobradores e motoristas concordam com essa medida, por que eles não foram consultados juntamente com a gente da população? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado, viu, Naildson? Eu quero agora, então, só responder, fazer uma colocação ao Johnny e a todos os demais que estão presentes. O horário que marca a audiência pública, quem marca não é o secretário, tampouco os empresários de ônibus ou empresários de Campinas. Quem marca a audiência
é a Câmara Municipal, através dos vereadores, de acordo com a agenda que tem o plenário. Nós temos hoje inúmeras atividades, o plenário da Câmara Municipal. Por exemplo, à noite, 2 dias por semana, nós temos sessões. Outros eventos noturnos, nós temos algumas solenidades extraordinárias. Então, o horário que encontra a janela, nós fazemos. E é amplamente divulgado. E, inclusive, aproveito a oportunidade para lhe comunicar que esse projeto de lei foi publicado no Diário Oficial do Município de Campinas, no dia 3 de outubro do corrente ano. Eu, tendo feito todas as considerações, eu acho que a plateia, o público presente, já participou com seus questionamentos. Eu pergunto se tem mais alguém querendo... Mais uma pessoa, por favor. Boa tarde. Vou falar rapidamente. Meu nome é Fernando. Eu gostaria apenas de dar uma sugestão, não é nenhuma pergunta. Que se avaliasse que, eventualmente, da extinção total dos auxiliares dos motoristas, que ficasse, talvez, a possibilidade de auxiliares nos ônibus que tenham o maior número de passageiros, numa tentativa de auxílio de cadeirantes e pessoas com deficiência. Talvez um meio termo, apenas isso. Eu agradeço ao doutor Fernando Luiz Antonelli, representando nesse momento a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Campinas, sendo membro da Comissão de Direitos Humanos. Fica aqui as considerações desse presidente ao presidente da OAB de Campinas, doutor Daniel Bleckstein. Eu passo já na sequência a palavra ao secretário municipal de transporte e presidente da INDEC, para que possa fazer as considerações. Algumas pessoas nem perguntaram, fizeram algumas pertinentes colocações, observações, e algumas, evidentemente, fizeram alguns questionamentos. Então, eu gostaria que o senhor pudesse já diretamente responder. Eu vou tentar ser bastante sucinto devido ao horário, mas, na realidade, é o seguinte. Das colocações feitas, algumas que eu queria destacar, houve uma comparação indevida aí com o sistema de Bogotá, onde nós estamos falando de coisas diferentes. Bogotá tem um sistema que tem um BRT implantado, e aquela interligação prevista lá, em qualquer sistema BRT que se faça de uma maneira adequada, aquilo é feito naturalmente, como será aqui em Campinas quando nós implantarmos o BRT. Então, nós não dá para comparar uma coisa com a outra. Tá? Uma outra questão colocada que eu achei extremamente interessante, se houve essa dúvida, é evidente que os cobradores não têm a cisão do seu contrato de trabalho. É claro, eles continuam trabalhando, sendo remunerados e fazendo gratuitamente esses cursos. Ao terminar os cursos, eles terão a oportunidade de serem requalificados, não tem mudança. Ele sai da função A, passa para a função B e muda o seu salário para maior, como eu mencionei aqui. Então, é assim que o sistema estará funcionando. Com relação à avaliação mencionada, para quem não sabe, isso foi feito sim, e é feito de forma periódica. Nós temos conversado com os trabalhadores, como eu disse, temos conversado com as associações, com os sindicatos, temos conversado com a população civil nos terminais, principalmente onde nós estamos fortemente, para saber como que cada um pensa com relação ao que está sendo feito. Esses números nós vamos divulgar oportunamente, mas de uma maneira geral, já até mencionado aqui pelos integrantes da comissão que foram dentro dos ônibus. É uma avaliação extremamente positiva do projeto. Claro que problemas pontuais existem e nós queremos saber quais são, porque dessa forma poderemos resolvê-los. Ok? Acho que era isso, Cirilo. Bom, secretário, eu quero, antes de mais nada, eu quero já passar a palavra ao vereador Pedro Tourinho, autor desse importante projeto que vai ser analisado aqui por essa casa, mas eu quero, inicialmente, já cumprimentá-lo. Foi extremamente proveitoso a sua presença aqui, acaba esclarecendo. A audiência pública tem o objetivo de iniciar um processo de discussão, de reflexão dentro dessa casa. A Câmara Municipal não pode se furtar a esse importante tema, e hoje nós iniciamos uma discussão. Tem muitas perguntas, tem muitos questionamentos ainda que precisam ser abordados antes desse projeto ser colocado em votação. Vereador Pedro Tourinho. Bem, senhoras e senhores, antes de mais nada, muito obrigado pela presença de todo mundo que esteve aqui no meio do dia, da segunda-feira. Sei que não é simples estar aqui. Quero agradecer ao secretário também, o vereador Cirilo. E quero colocar que é importante que a gente abra esse debate. Eu pretendo dar sequência à tramitação desse projeto para que a gente possa discutir isso no plenário da casa. Apesar dos argumentos apresentados pelo secretário, eu quero colocar, secretário, que eu sigo tem bastante clareza de que eu acho que esse processo está sendo conduzido de uma maneira que
está gerando uma insatisfação muito grande da parte da população e um prejuízo grande ao sistema de transporte público municipal. É por isso que a gente pretende continuar com essa discussão. Quero ainda colocar também, que foi levantada aqui por algumas pessoas, uma outra questão que eu acho que ela é absolutamente candente no momento, que é a questão da cobrança pelo tal do casco, o valor do cartão do ônibus para compra, para aquisição do cartão. Eu não sei exatamente se isso é uma coisa que ela é legal, se ela não é legal, se ela é correta, se ela não é correta, mas eu considero isso abusivo e, por conta disso, eu protocolei hoje um projeto de lei que proíbe a cobrança desse casco. Eu entendo que ninguém foi consultado previamente se topava passar a ter que pagar pela aquisição desse cartão. E a gente está vendo, mas são muitas situações, mas muitas situações mesmo, que os cidadãos estão ficando lesados porque não têm a oportunidade, o desejo, a condição para ir lá depois e pegar de volta os tais dos R$2, além de ter que encarar a fila. Então, eu protocolei hoje um projeto, vai entrar hoje já para ser tramitado na Câmara, que torna também ilegal, ou proíbe essa cobrança pela tarifa, pelo bilhete. Eu já vi inúmeros sistemas de transporte público por aí, em que você paga a tarifa. Agora, você pagar para ter direito a ter o cartão, que você depois vai usar para a tarifa, e criar uma estrutura de reembolso feita que foi criada, eu considero que essa respeitosamente, eu acho que essa é uma questão que os senhores deveriam rever urgentemente, porque ela trabalha contra o cidadão e contra o interesse público nesse caso. O sistema de reembolso é um sistema que não está funcionando, as pessoas estão reclamando muito, e acho que a tendência é que esse sistema continue sem funcionar. Então, eu peço a Vossa Excelência que reflita sobre isso e já informo que a gente vai tramitar, então, esse projeto, e eu vou contar com a participação dos colegas vereadores também nessa discussão. Acho que, posteriormente, a gente vai poder discutir isso melhor em outra audiência pública aqui. Quero agradecer, então, e, enfim. Muito obrigado, vereador Pedro Tourinho. Eu quero, mais uma vez, nesse sentido, agradecer à população que nos acompanhou pessoalmente, agradecer ao doutor Fernando, legítimo representante da Ordem dos Advogados do Brasil, principal representante nesse momento da Comissão de Direitos Humanos, a todos os demais que participaram, sem exceção, a senhora Osmari, o Juarez, o Oswaldo, José Alberto de Carvalho, o Pedro, o Johnny e o Naildson. Acho que é isso mesmo, né? Está correto? Quero fazer um cumprimento especial ao vereador Pedro Tourinho, ao vereador Paulo Búfalo, vereador Rafa Zimbaldi, vereador Carlinhos Camerô e vereador Zé Carlos. Por derradeiro, reitero os cumprimentos ao secretário municipal de Transportes e presidente da IDEC, senhor Carlos José Barreiro, que não se furtou a responsabilidade de vir aqui a essa casa e iniciar uma discussão, um processo de reflexão sobre esse importante tema do projeto de lei que foi motivo da 31ª audiência pública municipal da cidade de Campinas. Eu quero, com isso, após ter atendido tudo o que dispõe o regimento interno, declarar encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado. Você acompanhou ao vivo a 31ª audiência pública aqui da Câmara de Campinas, que discutiu sobre a obrigatoriedade de um outro funcionário, além do motorista, nos ônibus da cidade. Em alguns minutos começa a 32ª audiência pública, que discute a criação, extinção e a realocação, redesignação de cargos na FUMEC. Daqui a pouco.